Amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 31, né, pós-feriado. Nós paramos aí no feriado de Tiradentes, onde nós terminamos antes do feriado o estudo de número 30, chamada Impecabilidade de Cristo. Nós caminhamos aí para terminar até o final de junho, né? O módulo 3 do Seminário Teológico de Base, né? São 4 módulos, está no terceiro. Onde nós estamos tratando sobre Cristo, né? O tema é Cristologia, e nós temos avançado em relação ao estudo de Cristo, né? De seu ministério, sua vida, morte e ressurreição, seu estado de pré-existência, né? Na eternidade ainda, antes de se auto-esvaziar, o seu auto-esvaziamento, enfim. Temos tratado bastante coisas e hoje nós vamos ver a sua ressurreição e ascensão, dois temas que são fundamentais para a fé cristã. Né? Nós, a maioria do tempo, damos ênfase, né? E óbvio que precisamos dar, a sua morte, né? O derramado do seu sangue, que obviamente são importantíssimos, fundamentais, porque estão atrelados diretamente ao nosso resgate, à nossa redenção por Deus, mas tão importante quanto, e talvez menos falado que, seja a ressurreição e a ascensão de Cristo. Tão importante quanto sua morte na cruz do Calvário é o fato dele ter ressuscitado, e mais do que isso, depois de ressuscitado, ter ascendido aos céus e hoje está à destra de Deus Pai reinando eternamente. Esses são dois pilares que sustentam a nossa fé, né? A Bíblia vai falar que a nossa esperança é justamente o fato dele ter ressuscitado, que traz para nós a esperança de um dia também ressuscitarmos como ele ressuscitou e termos o nosso corpo glorificado como ele teve. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Hoje nós vamos tratar sobre a ressurreição, aula 1. Na próxima aula nós vamos tratar sobre a ascensão. Vou pedir ao Cristiano para orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Senhor Deus, eu venho te agradecer, Senhor Deus, por essa noite, Senhor. Com esse dia de muita luta, de muita dificuldade, Senhor, mas te agradecer por esse dia de hoje, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que essa noite seja uma noite abençoada, que essa aula que seja ministrada pelo pastor Lúcio seja uma aula de conhecimento, de entendimento, que o Senhor possa usar o pastor para que chegue até a gente com muita clareza, Senhor. Que sua palavra ecoa para todos nós, Senhor. Em nome de Jesus, desde já eu te agradeço. Que essa aula de hoje seja uma aula abençoada de quem está nessa aula e quem também não pôde estar, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Cristiano, em nome de Jesus. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Na verdade, acho que eu vou fazer algo diferente um pouco. Antes de nós entrarmos na aula, deixa eu abrir o nosso site, né? Eu estou falando sobre ele já há algum tempo, né? Já desde que nós lançamos, mas a cada dia nós temos adicionado, né? Vamos dizer assim, novos recursos, novas possibilidades, né? Com o intuito sempre como eu falei, né, desde o princípio, de incentivar, né, nossa igreja, principalmente nossa igreja, mas também outros irmãos, busquem, né, o conhecimento, aprendam de maneira sistemática, né, e por que não também, né, divertida, a fazer todo aquele fluxo de conhecimento da palavra de Deus, do reino de Deus. Então, deixa eu colocar aqui algumas coisas, deixa eu compartilhar a tela. Então, esse aqui é o nosso site, né? Estamos aqui no início, então, como eu tenho falado aqui, sempre esses destaques aqui, eles nunca, só os dois primeiros são fixos, tá? Então, se eu tenho uma dica para vocês, esperem passar, né? O primeiro, esse aqui é sempre fixo, o próximo sempre é obrigatoriamente o devocional do dia, né? Então, nós temos o devocional do dia, que muda, obviamente, todos os dias. Hoje nós falamos, por exemplo, sobre o texto de Abacuque, né? Eu cliquei aqui, e aí nós temos aqui o devocional com o texto de Abacuque. Você tem a opção de gerar uma imagem para você enviar. Já falamos sobre isso nas outras vezes. Mas também você tem agora algumas opções, né? Nós colocamos algumas mudanças, né? Já tínhamos aqui o nosso MDFlix, né? Que é uma curadoria, né? Vamos dizer assim, que nós fizemos de diversos conteúdos, né? Para nós podermos aproveitar louvores, documentários, né, vídeos, filmes, né, que são gratuitos, né, tudo no YouTube, não tem nada pirateado, é tudo público, né, e nós só fizemos a curadoria para termos aqui. Mas essa semana eu quero falar especialmente sobre aqui, ó, essa parte, né, a Bíblia. Nós temos o devocional, que vocês já conheceram ali, leitura bíblica, tem um modo de pregação, um modo de leitura anual, né, da nossa Bíblia. Vou clicar aqui, se você clicar, a maioria já conhece também. Tem lá semana a semana, já estamos na semana 11, né? E dentro da semana 11 tem lá, você pode ir marcando lá o seu dia a dia. E aí, o que nós adicionamos dessa semana? Aqui em Bíblia, né? Nós reorganizamos o menu e em Bíblia
nós inserimos os infográficos. Então, no infográfico, o que é um infográfico? É um gráfico ou sistemas gráficos informativos. Então, a ideia é fazer cards, né? Ou espécies de cards, estruturas 3D que tragam informações a respeito de diversos temas. Então, por exemplo, aqui no primeiro é o relógio da criação, né? Então, por exemplo, aqui a gente mostra, né, se você der o play aqui, ó, automático, vai passando aqui, né? Desde do primeiro dia, né, que é onde foi o luz, depois vai águas e firmamentos, e vai sempre explicando, né, e tratando, né, o que foi criado em cada dia, né, para você entender como é que foi feita a criação, os lumiares, tudo animado, tudo feito de maneira bastante didática, né, para você atender, ou ver com seus filhos, né, passar para uma pessoa. E aí, aqui tem vários infográficos. Todo infográfico vai trazer aqui em cima esse botão, que é onde você pode tanto filtrar, por exemplo, botar aqui, ó, tribos. Você pode filtrar e aí ele vai trazer aqui um infográfico que você esteja procurando, ou você pode simplesmente selecionar. Então, por exemplo, vou em tribos aqui de Israel, que é um nós vimos. O que é a tribo de Israel? Nada mais é, né, do que aqui tem os menus, né? Que é toda, tá vendo? Todo o território de Israel depois que eles conquistam, depois que eles chegam do Egito. Então, como as tribos se distribuíram ao longo do território, né? Samaria, Filistia, né? Ou se você conhecer lá, a Filistia hoje é a Palestina, né? A região de Samaria, por isso que tem lá os samaritanos, a Judéia. Então, você clica aqui, para você quer saber onde que a tribo de Benjamim se estabeleceu. Vou botar Zebulon. Zebulon é uma tribo rica, né? Poucos falam sobre Zebulon. Então, aqui está todo o contexto, tá vendo? Dessa estrutura está aqui, ó. Zebulon, a rota, né? O comércio, o que ele era forte? Ele era em comércio marítimo, cereais, né? O censo dele, a inteligência, a influência e o legado, né, no território, profecia sobre ele. Jesus cresce, por exemplo, em Nazaré, que é um território, né? Por exemplo, pouco sabe de Zebulon. Então, tem várias informações aqui, tem as legendas, né? Que você pode saber aqui como é que foi. E sempre todo gráfico vai ter aqui em cima o botão de gráfico, ou você pode ir aqui em Bíblia também, infográfico, tanto faz, ou aqui diretamente para você olhar. E uma coisa legal que nós colocamos, por exemplo, deixa eu botar aqui, o Tabernáculo de Moisés. Tem estruturas 3D, por exemplo, olha no celular, mas se puder, olha no computador também, se você tiver acesso, tá vendo? Como é que era o tabernáculo 3D, né? As paredes aqui estão transparentes, é só para você olhar o que tem dentro. Mas você pode clicar, por exemplo, aqui, ó, ele vai abrir, ó, clicar aqui, ele vai abrir ó, o altar de holocausto, vai mostrar o que era o altar de holocausto e vai dizer aqui a descrição, significado. Nós temos aqui, ó, a bacia de bronze, descrição, significado, né? As tribos, poucas pessoas sabem, mas quando acampavam, né, no deserto, as tribos ficavam distribuídas numa distribuição uniforme ao redor, né, do tabernáculo. Então, tem tudo aqui para você explorar bastante. Ó, aqui, olha que legal, tem um tour guiado. Pastor, não sei nem por onde começar. Ó. Você coloca aqui, ó. Bem-vindo ao Tabernáculo de Moisés. Por mais de 400 anos, esta tenda portátil foi a habitação visível de Deus no meio do seu povo. Cada tábua, cada tecido e cada móvel foi desenhado pelo... Esta é a única entrada para o pátio sagrado, voltada para o nascente. Tem 20 côvados de largura, cerca de 9 metros, tecida de azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Bem-vindo ao Tabernáculo de Moisés. Esta é a única entrada para o pátio sagrado, voltada para o nascente. Tem 20 côvados de largura, cerca de 9 metros, tecida de azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Logo à entrada está o altar de bronze, com 5 côvados de cada lado. Colocado, né? Já vi que ele precisa botar uma melhoria, né? Botar um pause para a gente botar. Tem os hotspots. O que é hotspot? Aqui é direto. Ó. Se você quiser clicar aqui, ó, já abre aqui. Ah, eu quero ver o altar de incenso. E aí você vai clicando aqui, né? Você vai clicando aqui no altar de incenso, e ele já abre. Ó. Se você quiser clicar aqui, hotspot, por exemplo, sumo sacerdote, já mostra ele aqui, ó, você consegue rodar. É uma representação. Aí ele tem um Uritumim, para você clica aqui, ó, peitoral do juízo. Ó. O que tinha lá? Está descrito aqui. Então, assim, você tem bastante coisa. O manto azul, ó, você consegue ver, a menorá. Tudo foi feito assim de maneira 3D. Para quê? Para facilitar carregar no celular. Não adianta fazer uma coisa muito pesada. A ideia é didática e não visual, né? Porque as pessoas não conseguem colocar. E eu vou parar aqui, eu vou parar de
de mostrar, mas eu vou sempre trazer nas aulas algumas coisas, mas isso aqui eu queria mostrar, que eu coloquei de ontem para hoje, que é essa parte aqui, ó. Você vê infográfico, agora eu vou lá. Então, teve o tabernáculo de Moisés, né? Aí, por exemplo, eu vou no tempo de Salomão, mas só para mostrar, ó, se você quiser ver os reis e profecias de Israel, ó, uma timeline completa de reis e profecias. Ó. Se você for avançando no tempo, né, você vai vendo aqui, ó, o Reino Unido, né, como é que acontecia o Reino Unido. Então, aqui, por exemplo, o Reino Unido. O que é o Reino Unido? Quando não tinha Reino do Norte nem do Sul. Quando não era as 10 tribos do Norte e depois do Sul. Era junto. Então, quem era o rei do Reino Unido? Saul, Davi e Salomão. E quem eram os profetas dessa época? Então, em Saul, por exemplo, era Samuel. Durante o reinado de Davi foi Natã e Gade. Então tem aqui em cima a linha do tempo, a linha dos profetas que atuaram durante esses reinos que estão embaixo. Então chega um momento que Salomão, ó, o reino dividiu reino do norte e reino do sul. Então quem foi o primeiro rei do norte? Tá aqui, ó, foi Jeroboão. Quem foi o primeiro rei do sul? Né? Foi o filho de Salomão, o Roboão. E aí, aqui toda essa história, né? O Jeú, você pode. Deixa eu ver se aqui tá. Você tem aqui, ó. Você pode aproximar, ó, e você vai arrastando aqui depois a estrutura, para você ver toda a estrutura dos reinados. Tem bastante coisa. Mas o que eu estava lá no tabernáculo e eu vou para o Templo de Salomão. Ó, Templo de Salomão, que lindo que ficou. Dá um trabalhão para fazer isso aqui detalhado, irmãos, para vocês, ó. Mas ficou lindo. Todos os detalhes do templo, você vai ver como é que funcionava o Templo de Salomão, toda a estrutura, também tem os hotspots, ó, eu quero ver o Vale de Cedron, né? Eu quero ver aqui como é que ficava o pórtico, né, de Salomão, como é que era a estrutura, o que esse pórtico significava, como é que ele era aplicado, né, à cristologia. Mas o que eu quero mais mostrar aqui é o seguinte, ó, são 3 templos ao todo, ó, durante toda a história de Israel, além do Templo de Salomão. Mas o que legal, aqui no cantinho você vai encontrar um botão chamado Comparar. Ó. Então, ó, se você quiser aqui, ó, quando você clicar, vai aparecer aqui, ó, Tabernáculo de Moisés. Quando você ativa ele, ele vai carregar uma figura aqui em bloco, né, em 3D, de qual era o tamanho, tá vendo? Essa figura aqui mais esbranquiçada, aqui, ó, era o Tabernáculo de Moisés. E aí você consegue ter uma comparação. Qual é a diferença? Olha a diferença. Olha, aqui, esse aqui era onde Deus habitava. Lembra aqui, ó, tinha um santo lugar, sempre em relação ao santo, onde o Senhor habitava nessa tendinha aqui que nós vimos. Olha o que Davi propõe fazer e Salomão constrói. Quem propõe esse templo a Deus é Davi. E aí olha o que Salomão constrói. E aí você vai lá para outros infográficos. Ó. Se você for aqui para o templo de Zorobabel, que é quando Esdras e Neemias voltam do exílio, tá vendo? Eles já fazem um outro templo, e é um templo mais humilde, porque Israel tinha sido destruída, né? Eles voltam com a ajuda de Esdras, de Neemias para construir. Aí você pode comparar. Eu quero saber como é que era esse templo depois do exílio, né? Para o antes do exílio. Aí você bota o templo de Salomão, ó, ele simula aqui o templo de Salomão em torno do templo de Zerubabel. E aí você sabe qual é a diferença de tamanhos. Eu queria ver, então, em relação a esse templo e também o tabernáculo. Ele simula todos. Eu quero só ver o tabernáculo, ele simula todos. E fora isso, você pode ver tudo aqui é clicável. Qual é a diferença desse templo para os outros, por exemplo? Aqui a gente vai encontrar o Eben HaShatiah, que é o quê? A pedra de fundação, ou seja, eles tinham perdido o seu reinado, né? Tinham sido levados 700 anos de Cristo, cai o reino do norte, que estava ali nos reis, o reino do norte cai para a Síria e é levado cativeiro, 500 anos de Cristo cai o reino do sul. Quando cai o reino do sul para a Babilônia, para Nabucodonosor, eles levam a arca. Então, o templo de Esdras, por exemplo, não tinha a arca da aliança, não tinha mais, ela estava vazio. O santíssimo lugar estava vazio, não tinha mais. Então, fechei aqui. Então, você tinha essa estrutura aqui, ó, por exemplo, ó, que você podia olhar, e tudo aqui, irmãos, tudo aqui tem o que você vê, o que você olhar, ó, tem os hotspots, se você quiser ver aqui o candelabro, ó, tá tudo aí, ó, tudo o menorá, como é que era, tá tudo aqui escrito, tem informações, e por fim, ó, vou colocar o último templo, ó, o templo de Herodes. Olha como é que era o templo de Herodes. Esse era o templo do templo de Jesus. Então, tá vendo? A cidade de Davi sempre fica aqui embaixo. Ó. Cidade de Davi, olha como é que o tempo foi subindo. Se você for voltar lá no primeiro templo, voltar no templo de Salomão, ó. Se você voltar no templo de Salomão, você vai ver que a cidade de Davi aqui atrás, ó, ela fica mais ou menos na mesma linha, né? Aqui são vários lugares, ela ficava ao redor, na mesma linha de altura do templo. Quando você chega lá no templo de Herodes, você vai ver que o templo já subiu muito, ó, ele virou uma fortaleza, ó, romana. Olha como é que ele era diferente de tudo. Aí você vê aqui atrás tinha a cidade alta,
que era a cidade onde morava a casa de Caifás, né, o sumo sacerdote. E olha como é que era, e eu termino aqui, vou comparar, olha a diferença do templo de Herodes para o templo, por exemplo, de Salomão. Olha como é que o templo de Salomão ficava pequenininho, perto do templo de Herodes. Olha como é que era gigantesca essa estrutura. Olha o tabernáculo em relação ao templo de Herodes. Ó. Olha como é que era gigantesca essa estrutura. Né? O templo de Zorobabel, todos os templos dentro do templo de Herodes. Olha como é que era gigantesco. E aí, sobre esse templo aqui, você vai ver, né, que Jesus fala, né, que quando os discípulos, ele fala que ele ia destruir o templo e reconstruir 3 dias, que ele falava sobre si mesmo, mas os discípulos achavam que era sobre essa fortaleza, que tinha uma fortaleza romana aqui, que era a fortaleza de Antônia, que tinha toda uma estrutura do governorado, do protetorado romano. Enfim, irmãos, tem muita coisa legal para vocês verem, tem bastante... aqui eu coloquei, ó, esse aqui eu fui pensando na conversa que eu tive até com a Daniele para a escola, ó, a biblioteca de Canos, Dani, aqui, ó, tá tudo aqui, ó, você entra aqui, ó, você clica no livro, tudo organizadinho, e aí você clica, por exemplo, quero saber mais do livro de Atos. Você clica no livro de Atos, ele abre aqui para você toda a estrutura de Atos. E aí você pode ir lá ler a Bíblia, voltar para a estante. Eu quero saber o livro de Tito. Está aqui, está tudo detalhado. Né? Vocês podem usar com as crianças, né? Pode pegar um tablet, tem número assim, né? E tudo tem sempre o tour guiado. Ó. Se você quiser a ter palavra Bíblia vem do grego ta biblia, que significa... Tudo tem aqui, tá tudo muito bem organizado, aqui as categorias, né? Então, assim, irmãos, a gente tem muita coisa para ver, muita coisa para olhar, né? Eu coloquei hoje também, legal aqui para as crianças também, os apóstolos de Jesus, para as crianças não, para os adultos também, né? Os apóstolos de Jesus, então, mais ou menos ali, você quer saber quem são os 11, ó, tem os 12 aqui, né? Quem é o traidor, ó, Judas, abre aqui sobre Judas Iscariote, você vai clicando em cada um, ó, vai abrindo aqui, ó, quem era João, né? Por exemplo, João é irmão de Tiago, né? A importância teológica dele, quais os livros que ele, o local onde ele atuou, do apostolado, o livro que ele escreveu, o relato da morte de cada apóstolo, de todo mundo. Se eu quiser saber de Pedro, ó, relato da morte de Pedro, quais foram os livros, né, as diferenças que eles dessas histórias. Então, eu quero saber onde é que está Pedro. Pedro é citado lá em Mateus 16. Quando você clica em Mateus 16, vai lá, ó, os fariseus aproximaram de Jesus, ele respondeu. Então, tudo aqui, ó, tá muito bem organizado. Enfim, vou fechar, senão não paro, né? Divirtam-se em nome de Jesus, que vocês possam aproveitar, explorar, né, tudo aquilo que está ali, que possa ser para o crescimento do conhecimento de vocês, para a glória do Senhor, tá? A gente aos pouquinhos eu estou melhorando, né, colocando várias ideias em ação, e cada vez vai ficar melhor para vocês estudarem, para os filhos, né, para os nossos adolescentes. Uma coisa muito legal que eu estava desenvolvendo aqui agora há pouco, quer ver? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver onde é que eu estou, só um minutinho, irmãos. Deixa eu compartilhar o bloco, eu estou aqui. Cadê o bloco? Aqui, ó, isso aqui é a parte de desenvolvimento. Estava colocando agora há pouco, depois vocês dêem uma olhada, eu vou subir essas versões, carregando aqui. Esse aqui é o ambiente de desenvolvimento, ele demora mais um pouquinho. Aqui, ó, que eu estou colocando, para quem é da minha época e que é mais antigo, vai ter um super trunfo bíblico. Já tem, na verdade, né? Então é muito legal. Então, como é que funciona isso? É igual aquele super trunfo, né, de carta, mas é com perguntas bíblicas. Então, por exemplo, eu quero jogar com a Fernanda. Aí nós dois vamos abrir aqui. No caso, eu sou o criador da sala, eu vou criar uma sala. Eu criei uma sala, ele vai gerar um código. Eu venho aqui, copio, mando para a Fernanda por WhatsApp. No caso dela, ela vai clicar em entrar com código. Quando ela digitar o código aqui, ó, que ela colocar, ela vai entrar na partida e dá para jogar um contra o outro, entendeu? Se ela me manda uma carta, eu vou respondendo, gerando essa interação, né, entre nós. E aqui, ó, eu estou terminando de preparar ainda, vai funcionar em nome de Jesus, o MD Palavras Cruzadas, no estilo do Coquetel. Lembra daquela revistinha do Coquetel? Quem gosta, né? Vai ter Palavras Cruzadas aqui no estilo do Coquetel, onde a gente vai poder, ó, colocar. Eu separei por tema, então quando estou terminando de desenhar ainda, né? Quando clicar no herança, por exemplo, Dani, vai ficar tudo coloridinho das coisas da herança, com a logo da herança, e com as perguntas adequadas à herança, então eles vão poder fazer a palavrinha cruzada deles, nossos jovens do identidade, nossos jovens do legado, a igreja de maneira geral vai ser esses mais pesados, nível de dificuldade, e vai ter também aqui, esse aqui é muito legal, esse aqui eu vou fazer com os obreiros, que eu estou terminando de desenhar. O Palavras Cruzadas também vai ter uma sala. Então, eu vou poder gerar, igual eu fiz ali com o Super Trunfo, gerar uma sala. Então, vamos lá, a Daniele vai criar uma sala, aí ela convida o Cristiano, por exemplo,
convida o Marcos e a Mari, todos com o mesmo código, no limite de 4 pessoas. Quando entra, vai todo mundo abrir a mesma palavra cruzada. Quando abrir a mesma palavra cruzada, aí, por exemplo, se eu for lá e, por exemplo, aqui uma palavra cruzada é Judas, né? Eu fui lá, escrevi Judas. Já, na hora que eu concluí a palavra, Cristiano, perdão, botar, Cristiano concluiu a palavra, já trava para Daniele, já aparece para Daniele a palavra, mas travada para Mari e para Marcos. E cada um que vai completando as palavras vão ganhando os pontos. No final, quando tudo tiver completo, ele vai ver quem ganhou mais pontos, quem foi mais rápido, e vai ter o vencedor da rodada, que vai dar ponto também no MD Game. Enfim, tem muita coisa aí que, em nome de Jesus, vai chegar para que a gente possa se apaixonar, né, pela palavra de Deus de diversas maneiras, de diversas formas. E eu creio que, em nome de Jesus, vai ser uma bênção para a nossa igreja, vai trazer um avivamento espiritual grande. Por quê? Por causa do site? Não, irmãos, por causa da palavra. Todas as vezes na história da igreja que houve avivamento do povo de Deus, sempre foi quando o povo de Deus conheceu e se apaixonou pela palavra dele. Quanto mais a gente souber, mais a gente entender, mais a gente compreender, maior a nossa percepção sobre esse amor e tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, de quanto Deus nos amou, de quanto Deus nos colocou. E tô cheio de sonhos para o site, né? Tô cheio já anotei um monte de coisa aqui que eu quero fazer. E esse é só o começo daquilo que a gente vai criar. Mas estou criando ferramentas, depois eu vou conversar com as tias da escolinha, né? A gente pode ver um tablet para ter na escolinha, ou as crianças usarem, enfim, Cristiano e Daniela, que são os líderes, né? A gente transformar isso no mais interativo possível para nossas crianças. Sei que o Senhor está na direção, né? E Ele vai fazer tudo acontecer da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Gostaram? Amei. Eu também gostei muito. Cada dia eu vou lá, dou uma olhadinha. Já vi muitos documentários, podcast, tudo assim. Esse aí de hoje eu ainda não vi, não, porque eu não tive tempo. Uhum. Eu dou preferência para de manhã. Aí eu olho lá umas podcast, leio, devocional, aí eu deixo uma mensagenzinha, aí vou ler o que eu quero, entendeu? Todo dia eu dou uma olhada. Claro. E o mais legal, assim, não, fiquem à vontade, que eu também subo muitas atualizações durante o dia, né? Mas, assim, uma coisa que eu coloquei aqui, podem olhar também, aqui no CETEB agora, ó, não só tem as aulas do YouTube, mas também aqui, tanto aqui no menu material didático, né? Quanto aqui embaixo também, o botão material didático, você vai baixar, ó, tem todas as apostilas agora organizadinhas, bonitas, ó. Por exemplo, se você quiser saber, lembrar, poxa, que eu gostei no módulo 1 mesmo, que eu gostei tanto, você pode entrar aqui, abre o índice, tá vendo? Vai ter tudo que tem na apostila aqui. Nossa, é verdade, eu lembrei dessa. Foi essa aula aqui sobre a existência dos anjos, eu gostei muito, vou abrir essa apostila. E aí você pode abrir a apostila, baixar a apostila, né, trabalhar com material. Então, assim, tá todo o material aqui listado, tem muita coisa bacana, tem a nossa apostila de formação de obreiros, tem as nossas apostilas do curso de noivos e namorados, tem as apostilas do conexão, a apostila do batismo, a apostila do legado. Então, a gente aos pouquinhos está organizando, eu quero disponibilizar também essas aulas que eu apresento que eu faço pelo Gama, né, que são essas apresentações PPT. Assim, não vai faltar material para quem quiser conhecer mais da palavra de Deus e ter uma opção, né, de um site que é, assim, a nossa igreja sabe, né, do conteúdo. A irmã Eliane falou que assistiu. São muito bons, não são, irmã? Os documentários, tudo que está separado lá. Sim. O que eu mais gostei, eu até lembrei, ontem eu estava até falando com a minha patroa, lembrei da minha mãe. Tem uma senhorinha nordestina, que eu fiquei lembrando, né? Não tem? Eu fiquei lembrando da minha mãe. Sim, muitas coisas eu vi. Aquele Hernandes Dias, também. Eu gosto, eu adoro, eu já acompanhava ele no YouTube, agora que eu vi que você colocou aqui, entendeu? Porque eu gosto de ver as coisas dele. E cada dia eu vejo uma coisa. Tem filmes lá, né? Tem Lutero, tem várias histórias lá, tem Deus Não Está Morto. Então, assim, cada dia também... Deus Não Está Morto, eu já vi. Deus Não Está Morto, já vi. Aí vi um também... esse Deus Não Está Morto, já vi alguns, entendeu? Então, cada dia eu também vou trazendo esses materiais, né? Eu quero montar uma curadoria de livros também digitais, de e-books. Vai ser uma benção, assim. Então, eu incentivo, eu estou sendo insistente nisso, para que a igreja precise, que se envolva, né? Que descubra, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, né? Eu vou colocar aqui o material aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar. Colocar aqui, ó, não sei se vocês viram aqui essa semana, né? Eu coloquei a página aqui do MD Gamer, e no MD Gamer tem lá, ó, você clica aqui embaixo, onde tem os jogos também. Acho que eu não estou logado, eu não vou ver. Mas eu vou clicar aqui mesmo assim, deixa eu colocar. Na corrida, ó,
tem lá os bonequinhos de vocês. Estou acompanhando aqui, ó. Daniela essa semana disparou. Daniela estava lá em quinta e sexta, falou para segunda, Eliane tinha dado uma corrida, a Fernanda está na frente. Tem os bonequinhos aqui, ó, dos 10 primeiros, ó, que estão competindo. Ezequiel apareceu aqui, Ezequiel nem estava, né? Então, as pessoas que estão fazendo, tá vendo? Estão utilizando. E tem a turma aqui é a turma da igreja, ó. Tá ficando para trás em relação ao pessoal que está pontuando aqui. Tem os desempenhos, né? Se você quiser ver, por exemplo, eu estou logada, por exemplo, quero ver aqui o que a Fernanda pontuou, tá tudo transparente, ó, ver lá o que a Fernanda fez de pontos, o que ela fez no dia 28, ó, dia de leitura, versículo marcado. A Fernanda tá todo vapor lá. A Dani também, essa semana marcou bastante ponto. Falou, pastor, não estava entrando ali meu devocional, está entrando agora, eu corrigi o devocional. Então tá tudo aqui. E esse calendário diz que vai por dia. Então quero saber ó, o que Dani fez lá no dia 24, no dia 23 de ponto. Tá tudo aqui, ó, para você saber, né? Porque às vezes fica, será que está contabilizando? Será que a pessoa está fazendo mesmo? Tá ali, tá tudo que os irmãos estão fazendo, tá tudo ali, tá transparente. Tem que ser então, assim, né? Se o senhor olhar o meu, você vai ver que eu tô. Tudo que eu tô firme, falando, eu tô fazendo, hein? Aqui o seu gráfico aqui, ó. Ó, o seu gráfico aqui, todo dia você entra, hoje você já fez. E faço mesmo. Você já entrou no seu diário, já fez o. Eu não vejo nada que vocês fazem dentro, né? Você escreve no seu diário, eu não vejo, obviamente. Ninguém pode ver isso pela LGPD de vocês. É muito também individual, né? A gente coloca para expressar o dia a dia, entendeu? Claro. Isso tudo, e se vocês verem no nosso site, é todo produzido pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? É tudo regulamentação, a legislação de dados está toda atual, né? Está toda lá, civil, as responsabilidades, tudo certinho, irmãos. Assim, a gente não está fazendo nada de orelhado. É muito bem estruturado, muito bem pensado. E aí, por exemplo, hoje você acessou diário, fez o seu acesso diário, ou seja, entrou no programa, ganhou o seu ponto. Fez o seu devocional, 6h40 da manhã, tá lá, ó, a irmã Eliane estava lá, 6h40 da manhã. Entrou no diário dela. Aí tá fazendo o meu. Exatamente. Então, assim, por que tem que ser essa transparência? Porque no meu coração, no final do ano, dá uns prêmios bons, né? Quem sabe uma semana no resort, né? Não sei, Deus sabe, né? Que Deus vai providenciar para nós aí, dar prêmios, né? Para a gente estar motivado a estudar. Vamos para a nossa aula aqui. Gente, já comi muito tempo da aula, mas vai dar certo. Amém, irmãos. Então, eu estou investindo porque vale a pena, assim. Isso faz parte do CETEB. Esse site foi pensado pelo Seminário de Teologia de Base, pela Escola de Discípulo, né? Que é o nosso Ministério de Ensino, e está uma benção. Então, irmãos, vamos começar a nossa aula. Hoje a aula ela é bem objetiva, né? Porque nós vamos tratar em duas partes. Nós vamos tratar hoje, né, sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo, como eu falei, né? Então, quando nós falamos, né, de ressurreição e ascensão, como eu disse no início da aula, nós falamos de dois pilares da fé cristã, que são pilares, né? São as bases. A base sempre é Cristo, né? São pilares, são aqueles que sustentam a coluna de uma casa. Então, os pilares da fé cristã são, né, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus como Deus, né, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, são todos pilares. E um desses pilares também são a ressurreição e são a ascensão. Então, aqui nesse estudo 31, né, a gente vai dar um mergulho profundo em dois eventos mais cruciais da história da salvação, a ressurreição e a ascensão. Por quê? Porque sem a ressurreição, a crucificação ela seria em vão. Concorda comigo? Se Jesus morre na cruz do Calvário e não tem a sua ressurreição, ele não volta a viver, a nossa fé seria em vão. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Né? Ele fala, se Jesus não ressuscitou dentre dos mortos, vã é a nossa esperança. A gente também não vai ressuscitar, a gente também não tem vida eterna, a gente não vai ter corpo glorificado, porque não adiantou, Jesus morreu e acabou na cruz do Calvário. Então, a ressurreição ela é fundamental na vida do cristão, na base da fé cristã, assim como a ascensão. Porque não somente Jesus ressuscitou, mas qual é a nossa esperança? Além de ele ressuscitar e nós ressuscitarmos como ele ressuscitou, é que um dia ele voltará, porque ele ascendeu aos céus e ele voltará dos céus para buscar a sua igreja, porque ele subiu. Só pode voltar aquele que foi, né? Nesse aspecto. Então, a ressurreição de Cristo vai tratar, né, do triunfo de Jesus sobre a morte. Isso é fundamental nós entendermos. O que a ressurreição fala? O triunfo de Jesus sobre a morte e a garantia da nossa salvação e da nossa nova vida. E a ascensão fala sobre o retorno glorioso de Jesus ao Pai, sua intercessão continuante por nós e a promessa da sua volta, que é a nossa maior esperança. Né? Nos nossos piores dias, qual é a nossa esperança? Que nós seremos buscados pelo Senhor para morar eternamente com Ele, ainda que nesse mundo nós não vejamos, né, toda a vida, né, que Deus tem para nós. Então, hoje nós vamos iniciar pela ressurreição, né, evento que comprova, primeiro, a divindade de Jesus e serve como pedra angular de toda a fé cristã. Sem ela, a nossa fé seria vã, né? Então,
sem a ressurreição, nossa fé seria vã. E qual é a introdução, né? Então, nesse estudo, nós vamos... aqui eu repeti, né, 2 grandes temas, já falei sobre isso. Então, qual é a importância da ressurreição? A ressurreição de Cristo não é um detalhe periférico, né? Ela é essencial para toda a fé cristã. E a gente vai ver por quê. Primeiro, porque a ressurreição confirma a veracidade da palavra de Deus. Mateus 20:19 diz o seguinte: e o entregarão aos gentios para que deles zombem, o açoitem e crucifiquem, e no terceiro dia ele ressuscitará. E aí, em Mateus 28, já lá na frente, né, é o cumprimento dessa profecia, dizendo, olha, ele não está aqui, ressuscitou, e como havia dito, venham ver o lugar onde ele estava. Ou seja, Jesus fala sobre a sua ascensão, a palavra fala sobre a sua ascensão, sobre a sua ressurreição, e nós vemos no próprio evangelho que relata o que ele diz que aconteceria, nós vemos o relato também daquilo que aconteceu. Então, acima de tudo, a veracidade da palavra de Deus. Deus diz e Deus cumpre. Deus diz e o que Deus diz acontece. Jesus falou e tudo que ele falou, nada se perdeu, tudo se cumpriu. Então, comprova a credibilidade da sua obra. Então, se Jesus, tudo que ele falava se cumpria, tudo que ele declarava era executado, isso também dá credibilidade à sua obra. Por quê? Se nenhuma dessas palavras cair por terra, obviamente, a ressurreição acaba sendo o selo divino sobre tudo que Jesus ensinou e realizou. Sem ela, né, a sua obra seria incompleta e a sua palavra questionável. Porque como é que a gente ia poder acreditar? Jesus fala lá, por exemplo, em João 13:14. É necessário que eu vá para que o Pai envie para você o Consolador, né? E aí, como é que a gente ia crer que o Consolador seria enviado, que é o Espírito Santo, se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Se a sua palavra... Jesus falou que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, tivesse demorado, não tivesse... Sabe, qualquer alteração naquilo que Cristo havia dito colocava em xeque a credibilidade, não somente do que ele havia dito, mas de toda a sua obra, passada, presente, e aquilo que ele diria, que ele apontou que seria feito no futuro. Então, a ressurreição é a comprovação daquilo que Deus falou. Porque hoje nós encaramos a ressurreição, muitas das vezes, como algo assim, Jesus ressuscitou, né? Tipo, ele não ressuscitou. Meio que normal. Mas, irmãos, é uma pessoa, é um morto voltando à vida. Alguém que morreu, ressuscitou. E mais do que isso, alguém que ia morrer, disse que ia morrer, disse como ia morrer, e disse que queria ressuscitar, em quanto tempo ia ressuscitar e de que forma ia ressuscitar. Então, a ressurreição ela é tão poderosa quanto o sacrifício na cruz do Calvário. Então, a importância dela, né? Cristo ressuscitado atua de forma ativa e contínua em favor do seu povo. Então, o que a ressurreição nos entrega? Lembra, nós já falamos sobre Hebreus 4:15 aqui, quando ele diz assim, olha, pois nós temos um sumo sacerdote, e aí faço parênteses, quem entendeu o que o sumo sacerdote fazia? www.deuteronômio.com. Entra lá no tabernáculo lá de Moisés, nos templos, né? Você vai ver qual era o papel do sumo sacerdote. Então, ele está falando assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que foi tentado em tudo, assim como nós, porém, sem pecado. O que o autor de Hebreus está falando? Ele falou, olha, nós temos um sumo sacerdote. Ele começa falando no capítulo 4, 3 e 4, ele começa falando assim, olha, nós temos um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote não é como da linhagem de Arão, porque Arão, como você vai ver lá no tabernáculo, tudo apontava para Cristo, né? Arão, o sumo sacerdote, o tabernáculo, o templo, tudo apontava para Jesus. E qual era o problema de Arão? O problema de Arão e da sua descendência, que vieram ser os sumos sacerdotes, é que eles precisavam ofertar todo ano, que o seu sacrifício não era o suficiente, que eles só ofertavam pelos pecados passados, não pelos pecados presentes e futuros. Então, tinha uma série de limitações humanas, né? E o próprio fato do próprio sumo sacerdote pecar. Então, assim, era sempre meio deturpado, né? Ele precisava se purificar para entrar na presença. E aí ele fala assim, não, mas agora a gente tem um outro sumo sacerdote, que não é sobre a linhagem de Arão, que é Cristo Jesus, que é um sacerdote perfeito, porque ele é não somente o sacerdote, mas ele é o próprio sacrifício. E esse sacrifício que esse sacerdote oferta, ele oferta de uma vez por todas. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas também é um sacerdote que ofereceu esse Cordeiro, né? Ele se ofereceu a si mesmo a favor de nós, de uma vez por todas. Jesus não precisa morrer todo ano. O Cordeiro não precisa morrer mais todo ano. Por isso que não existe mais sacrifícios no dia de hoje. Por quê? Porque Jesus morreu uma vez para sempre, né? Jesus, ele morreu
e cobriu a multidão de pecados passados, presentes e futuros. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, pois, mas mais do que isso, esse sumo sacerdote, apesar de não ser, segundo a linhagem de Arão, que era humana, que era caída, ser alguém perfeito, imaculado e sem pecado, nós, ao mesmo tempo, temos essa confiança. Que confiança é essa? Lembra quando eu falei sobre Jesus ser 100% homem dessa aula aqui, 100% Deus? Por que isso é importantíssimo para nós? Porque Jesus é a ponte entre dois mundos, o mundo espiritual, que é onde Deus vive, porque Deus é espírito, e o mundo carnal, né, o mundo material, que é onde nós vivemos. Né? Jesus, ele é a ponte entre a humanidade e Deus, porque ele é 100% humano e 100% Deus. Então, apesar de ele ser 100% Deus e por isso não ter pecado, ao mesmo tempo ele é 100% humano, e é o que o autor de Hebreus está dizendo, e ele se compadece, ou seja, ele entende, ele tem um olhar carinhoso, né, pelas nossas fraquezas. E por quê? Porque ele passou pelas tentações. Jesus não pecou, mas lembra, Jesus foi levado para o deserto, foi tentado, né, 3 vezes, jejuou, Jesus chorou, Jesus, né, viveu entre nós, Jesus amou seus irmãos, amou as pessoas. Então, assim, deu vontade de colocar, né? Ele fala, olha, se possível, passa de mim esse cálice, né? Não é que Jesus não ia fazer a vontade do Pai, porque ele e o Pai são um, mas aquilo mostra o lado 100% humano, 100% Deus, vou submeter à vontade ao meu Pai, como filho, e 100% humano, ama a minha vida e não quero morrer, se possível, passa de mim esse cálice. Até isso era importante, porque senão Jesus seria um suicida, né? Não, eu quero morrer, me bota logo lá na cruz, lá do Calvário, que eu vim para morrer mesmo, está chegando minha hora, eu quero ir embora. Não é isso. Jesus amava a sua vida. Então, o fato de Jesus conhecer a nossa vida faz com que ele entenda as nossas fraquezas. E hoje nós temos diante de Pai, né, através da ressurreição, um sumo sacerdote, né, que intercede por nós, conhecendo as nossas fraquezas. O que eu estou tentando dizer com isso tudo? Jesus ama você, Jesus me ama. Jesus escolheu nos amar. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe que nós não somos perfeitos. E nós falamos sobre isso aqui desde o início desse módulo 3. Deus nunca esperou de nós perfeição. Deus espera de nós honestidade. Ser crente não é ser perfeito. Ser crente é ser honesto. Quando você erra, quando você peca, quando a sua vontade se sobrepõe, os seus desejos se sobrepõem à sua espiritualidade. Não tenta justificar para Deus. Chega para o Senhor e fala, Senhor, eu pequei. Me perdoa, me levanta, eu conto com o Senhor. Domingo eu preguei sobre isso, né? A cruz, né? O levantar é para crente que entende que precisa do Senhor. Um crente sem pecado não precisa de Jesus. E um crente sem pecado, ele tem um problema sério, porque ele conflita com o que diz lá em 1 João capítulo 1, que diz assim, não Evangelho de João, a primeira carta de João, né? A primeira carta de João é no capítulo 1. Ele diz, olha, se alguém diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, o crente verdadeiro, ele reconhece antes de mais nada que, como eu preguei domingo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Então, Jesus é o sumo sacerdote, obviamente ele também é o advogado, né? 1 João 2,1, na continuidade desse raciocínio que eu citei. João fala, meus filhinhos, eu escrevo-lhes isso para que não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então, Jesus está sempre advogando, né? Sempre ponderando, né? Sempre nos dando cada dia uma nova oportunidade diante de Deus, o justo juiz, para que nós possamos ser renovados através das misericórdias do Senhor. E também, com a sua ressurreição, ele passa a ser o cabeça da igreja, né? Efésios 5:23, que fala do marido, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, do qual é o Salvador, que é o seu corpo. Então, como que tem a ver isso com cabeça? Lembra que eu falei sobre o pecado entra no mundo através de um homem, Adão. O pecado é vencido através de um outro homem, Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus. Adão nós chamamos de cabeça federal de raça, ou seja, Adão é o primeiro da humanidade na sua queda e depois dele todos os seus descendentes são caídos. Jesus passa a ser o cabeça federal de uma nova raça. Agora, uma humanidade glorificada, uma humanidade que o Senhor separou para ele. Jesus é o primogênito dessa nova humanidade. Ou seja, todos nós que cremos em Cristo, todos nós que já cremos e morremos, que cremos agora e vivemos e que viveremos, todos nós seguiremos a Cristo. Seremos ressuscitados, teremos o corpo glorificado e reinaremos com Deus eternamente. Por isso que a ressurreição é importante, porque ela atesta que não somente Jesus prometeu, como ele passou pelo processo, e o fato dele ter passado por esse processo é a nossa certeza em relação à nossa esperança. Então, qual é a base do Evangelho? Né? 1 Coríntios 15, versículo 3 a 8. Antes,
né, o apóstolo Paulo vai falar, antes de tudo, transmiti a vocês o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns tenham morrido. Depois apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos, e por último apareceu também a mim, como que nasceu fora de tempo. Então, em 1 Coríntios 15, Jesus não aparece só para os discípulos ou só para as mulheres. Não, Jesus apareceu para eles e para mais de 500 pessoas. E Paulo está falando, olha, o que eu estou escrevendo agora, não é somente eu que estou escrevendo, mas aqueles que viram e que viveram, eles ainda estão vivos. Alguns já morreram, mas a maioria deles estão aí para dizer que Jesus ressuscitou. Então, era verdade, né? E um dos pontos que eu acho mais legais, eu vou até colocar lá no MDFlix, tem uma série que é de um professor, vocês já viram, pode abrir o microfone, um professor que vai para a universidade, né, e abre o microfone para as pessoas fazerem perguntas, um pastor, perdão, abre para fazer perguntas a ele, e aí está lá universitário, tudo quanto é tipo, religião, crença, não importa, e faz um monte de perguntas para ele, e uma das mais frequentes é que o evangelho é inventado, que essas pessoas inventaram, que Paulo inventou, que Mateus inventou, que João inventou. Obviamente que é um absurdo e tem vários argumentos para isso, mas um daqueles que eu mais gosto é que ele diz, olha, eu não vou nem partir do ponto das escrituras, que já seria o suficiente, mas é impossível um grupo de pessoas inventarem uma mentira tão grande. Qual é a mentira? Jesus ressuscitou. Não, ele não ressuscitou. Ainda que fosse mentira, essas pessoas, elas elas acreditavam nessa mentira a tal ponto que a boa parte delas, ou a grande maioria delas, morreram por essa mentira. E ele fala, do ponto de vista de estudo psicológico, psiquiátrico, da mente humana, ninguém morre por uma mentira, irmãos. Ninguém morre, ninguém. Debaixo de tortura, de ameaça à vida, se você defende uma mentira, você confessa a mentira. Não importa. Não importa qual a mentira, quem seja, que aconteça, a pessoa confessa. Se arrancar, vou dar o seu braço para o leão comer. Você, diante dessa ameaça, você fala, não, eu menti mesmo, Jesus não existiu, eu inventei tudo, a gente se reuniu, entrega. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Para um ser humano, e eu não estou falando dos apóstolos, dos discípulos, para um ser humano chegar ao ponto de morrer por algo, é que ele acredita realmente que ele está morrendo por algo que vale a pena, que ele está morrendo por algo que é a verdade, e ele está morrendo por algo que ele não pode dizer que não é a verdade, porque ele sabe que é verdade. Ele morre por aquele ideal. Então, assim, a ressurreição, ela é poderosa diante da nossa fé. Nós precisamos crer naquilo que as Escrituras dizem, né? Também é o fundamento da justificação, né? Romanos 4:25, nós já passamos por ele, né? Na Carta do Novo Mundo. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele morre pelos pecados e ressuscita para a justificação. O que é justificação? É transformar alguém injusto, justificar alguém que está condenado. Então, Jesus justifica a nossa vida. Como? A Daniele é pecadora, a Eliane é pecadora, o Cristiano é pecador, o Lúcio é pecador, a Tatiana, a Fernanda. Todos são pecadores? Somos. Todos merecem a morte? Merecem. Então, vamos executar a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. Aí Jesus fala, não, eu justifico ele. Como? Pelo meu sangue. Eu pago o preço. Eu paguei o preço pela vida deles. Aquilo que eles deviam foi cravado na cruz do Calvário e pago a nota de débito que era contra eles. Lembra, se não me engano, Tessalonicenses, Colossenses? A nota de débito que havia contra o Lúcio, contra a Fernanda, contra a Tatiana, contra a Eliane, a nota de débito que havia contra eles foi cravada na cruz do Calvário, ou seja, havia uma dívida, essa dívida foi paga e cravada, igual uma continha do mercado, quando pagava, botava lá no quadrinho lá, né, furava assim, dizendo que estava pago, foi pago. E isso é a justificação. E isso nos torna uma esperança para a igreja, né? Então, 1 Coríntios 15, 13 e 19, né? Onde Paulo fala de maneira muito clara aquilo que eu comecei falando na aula. Onde ele diz assim, olha, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Ponto. Se ninguém pode ressuscitar dos mortos, ou seja, nós, como igreja, não podemos crer que iremos ressuscitar dos mortos se morremos em Cristo, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aí a gente tem um problema. É vã a nossa pregação, no caso, Paulo falou, é vã o que eu estou pregando, e também é vã, né, é inútil, sem valor a fé de vocês. É inútil o que eu estou pregando, porque eu estou pregando algo que não vale nada, porque Jesus não ressuscitou, então Jesus não vai voltar, então vocês não vão ressuscitar, Jesus não vai buscar, eu estou falando para vocês suportarem essa vida, crendo numa esperança futura,
tudo se torna, o que eu estou falando aqui é só besteira, vira uma coisa vã. E também a fé, ou seja, a confiança de vocês em Deus e sua palavra se torna vã. Mas ele continua, mas se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Ou seja, a nossa esperança, a nossa em Cristo não pode se limitar a esta vida. Não é nessa vida que Jesus vai resolver o problema do Lúcio, da Vera, o problema do Marcos Vinícius. Não é só nessa vida. Essa vida, nós somos como forasteiros, né? Nós somos embaixadores de Cristo. A nossa solução definitiva para nossas vidas, ou seja, a nossa esperança, não se limita apenas a essa vida, mas está também além dela na eternidade com Cristo. Então, quais foram as evidências da ressurreição, né? Cristo ressuscitou, apareceu a muitas testemunhas reais, ou seja, não foi uma visão coletiva e nem um mito tardio, ou seja, não foi um que viu, não foi alguns que viram ao mesmo tempo, não, foram vários e vários em lugares diferentes, em dias diferentes, situações diferentes. Então, não é um surto coletivo, foi algo que essas pessoas viram. Primeiro, as mulheres, lembra? As primeiras testemunhas do túmulo vazio de Cristo foram as mulheres. Na sequência, Pedro apareceu individualmente a Simão Pedro, conforme Lucas 24:34. Depois, a todos os discípulos, né? Apareceu o grupo reunido, mostrando as suas mãos e o seu lado. Lembra de Tomé, que só acreditava vendo? Ele, né, pede para tocar as feridas de Cristo. Né? Jesus, ele é tocado. Né? Ele é um corpo ressuscitado, perfeito, né, glorificado, mas ele ainda é um corpo, ele foi tocado. Jesus não era um fantasma, não era um espírito, né? Eu acabei de falar de Tomé, né? Apareceu especialmente a Tomé, que duvidava para que tocasse suas chagas, né? Tomé queria tocar. Quem é Tomé? Né? Qual a história de Tomé? www.deuteronômio.com, infográficos, os discípulos de Jesus. Clica lá em Tomé, tem lá a história de Tomé para você conhecer sobre isso. Né? E depois, a mais de 500 pessoas. Então, apareceu a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, em 1 Coríntios 15:5, como Paulo relatou. E depois é o próprio Paulo, né? Apareceu a Paulo no caminho de Damasco, transformando radicalmente a vida de Paulo. Paulo abandona tudo aquilo que ele entendia. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era contrário ao evangelho, contrário ao reino. Paulo matava as pessoas que se diziam crentes. Ele era perseguidor da igreja. Somente um encontro real, único e verdadeiro com Cristo poderia mudar a direção de Paulo, o coração de Paulo. Porque Paulo odiava a igreja porque ele achava, como um judeu zeloso, que o evangelho era uma heresia e estava indo contrário àquilo que estava na palavra de Deus e nos profetas, né? Na Torá e nos profetas do Antigo Testamento. Então, nós temos aqui testemunhos reais em momentos diferentes ou distintos, em grupo e individualmente, ou seja, a evidência robusta e historicamente sólida em relação a isso, né? Então, por fim, né, uma das evidências mais poderosas, né, da ressurreição, e eu acabo aqui a aula, é a mudança radical dos discípulos, né? Os homens que fugiram com medo tornaram-se pregadores corajosos dispostos a morrer pelo que testemunharam. Lembre-se aqui, o quadro geral. Crucificação de Cristo. Jesus é preso, lembra? Jesus é levado. Os discípulos fogem, amedrontados. Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, lembra? Esses homens medrosos, apavorados, que rejeitaram a Cristo, que não queriam ser vistos como alguém que andava com Jesus porque eu tinha medo de morrer, de uma hora para outra, entre aspas, né? Eles se tornam homens corajosos e vão até a morte. O Pedro, que nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, é crucificado a pedido dele de cabeça para baixo. Se você não vê isso, acesse lá www.deuteronômio.com, discípulos de Jesus, clique em Pedro, você vai ver lá a morte de Pedro. Ele pede para ser crucificado pela tradição, né? Dizem que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Então, esse homem que nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, ele é o mesmo homem que vai até o limite da sua morte, uma morte de cruz, igual ele viu Jesus padecer, ou seja, ele viu alguém morrer morte de cruz, que era próximo a ele, ele sofreu por alguém que morreu morte de cruz, e ele aceita a morte de cruz por uma mentira, por algo que não aconteceu? Claro que não. Entre a rejeição e a pregação do evangelho e sua morte, algo aconteceu aqui com Pedro e com os demais discípulos. E esse algo foi: Cristo apareceu para eles, e o derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, que impulsionou. Lembra? Derramar do Espírito Santo significa dunamis, né? O poder do Espírito, dunamis, que é a mesma raiz de dinamite. É uma explosão, é algo que vem de dentro para fora, é uma explosão que te impulsiona, né? A mesma raiz de dínamo, que é mais velha, que lembra de motor tinha dínamo, né? Que rodava e gerava uma energia. Essa é um poder, é algo do Espírito, é um poder que nos impulsiona de dentro para fora a sermos testemunhas de Cristo Jesus
Então, houve, obviamente, uma mudança entre a morte de Cristo na cruz e o testemunho desses homens e tudo que eles passaram. Eles foram agredidos, chicoteados, torturados, né? Paulo, Pedro, todos eles. Então, esses homens, né, esses discípulos eram aqueles que fugiram. E agora são aqueles que vão até a morte por esses boas novas, né, pelo evangelho. Então, obviamente, entre esse tempo e esse tempo, que aconteceu foi a ressurreição. Então, antes da ressurreição, né, eu já falei que Pedro estava sentado lá fora. Pedro estava sentado lá fora no pátio e um criado aproximou dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. E aí continua, né? Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem, e saiu dali chorando amargamente. Ou seja, o galo canta, né, nesse meio tempo, na última vez, e ele sai chorando amargamente por ter rejeitado a Cristo. Depois da ressurreição, nós vemos esse mesmo Pedro lá em Atos, capítulo 5, ao serem trazidos os sumos sacerdotes, interrogou: não lhe ordenamos expressamente que não ensinassem esse nome, em nome desse homem? No entanto, vocês encheram Jerusalém com os ensinamentos de vocês. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Nós somos testemunhas dessas coisas. Então, nós vemos um Pedro que rejeita e foge de medo diante desses mesmos homens, e depois, em Atos capítulo 5, que tem um período de tempo assim, de pouco tempo, tá? Meses, anos, ele vê o mesmo Pedro que encheu toda Jerusalém com a pregação da ressurreição e do amor de Deus, de Cristo ser o Messias, encheu toda Jerusalém, sendo interrogado por esse mesmo homem porque ele fugiu, e agora ele testemunhando de maneira frontal, dizendo: olha, eu não devo. O que ele está dizendo aqui é que às vezes a Bíblia fala de uma maneira que ele não devo. Que ele está dizendo assim: eu não devo nada a você. Quando ele diz: é preciso obedecer a Deus antes que a ele está dizendo assim: eu não vou obedecer a vocês, vocês não são ninguém na fila do pão. Deixa eu falar uma coisa para vocês: vocês não são ninguém na fila do pão. Eu não sirvo a vocês, eu sirvo a Deus. E é melhor obedecer a Deus do que obedecer a vocês. E o Deus de nossos pais, estou te avisando a vocês, ressuscitou Jesus e nós somos testemunhas disso. Vocês querem saber? Nós vimos, nós sabemos, e nós estamos aqui para dizer a verdade. Vocês são filhos dos nossos pais, né? Dos Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou falando para vocês que Jesus ressuscitou, ele é o Filho de Deus. É o mesmo Pedro que lá atrás fala, que começa a praguejar, né, a xingar, a babuzear, dizer: não, eu não conheço Jesus, seu infeliz, para de dizer que eu conheço, seu besta, seu idiota, que eu conheço Jesus. Pedro ficou assim: não, eu não conheço, já falei, não sei o que, você está me acusando, você está maluco. Isso quer praguejar. Esse mesmo homem agora está assumindo seu amor por Cristo diante de todo o sinédrio, né? Então, algo real aconteceu, ninguém morre por uma mentira que ele mesmo inventou. Ninguém morre, irmão. Ninguém morre por uma mentira. Então, qual é a conclusão? A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, ela é o coração pulsante de toda a fé cristã, né? Garante a nossa esperança, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nossa esperança não é ilusão, é certeza fundamentada. Sustenta o evangelho. Sem ressurreição não há evangelho, como Paulo disse. Com ela, a boa notícia é completa: Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do evangelho. E, por último, confirma que quem é Cristo. A ressurreição é o selo divino sobre a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Senhor da vida e da morte. E aí que nós vamos ver na próxima aula, para concluir esse estudo de número 31. A próxima aula nós vamos falar sobre a ascensão, o que aconteceu depois da ressurreição e o que isso significa para nós hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nossa aula aqui hoje foi bem objetiva. Vocês têm alguma dúvida sobre tudo que nós falamos aqui? Tá tudo bem? Não, amém. Amém? Sim, nenhuma dúvida. Glória a Deus. Nenhuma dúvida. Glória a Deus, glória a Deus. Então, procurem saber disso, né? Estudem sobre a ressurreição, é um tema importante. Eu vou ver se eu consigo botar lá no MDFlix e coloco aqui. Eu esqueci o nome do pastor, que vai para... É muito legal, né? A gente chama de apologeta, né? Ele defende a fé, universidades, é muito legal, vale a pena assistir. Depois a gente vai melhorando os materiais, tá? Terminamos a nossa aula. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou pedir à irmã Eliane. Irmã Eliane, você pode orar para abençoar nosso termo de aula? Pastor, com certeza. Amém. Vamos orar, então. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, agradeço por essa aula maravilhosa, Senhor, como é bom aprender de Ti cada dia mais, Senhor, entrego o nosso pastor nas Tuas mãos, Senhor, com sabedoria, Senhor, que Ele tem nos passado, Senhor, esse site maravilhoso, Pai, que a gente tem aprendido a cada dia, Senhor,
Que venha, Senhor, cada dia mais, Senhor, mais irmãos, mais membros, ver, Senhor, a sua palavra, ouvir, Senhor, entender mais de Ti, buscar mais de Ti os seus conhecimentos, Jesus amado. Eu entrego, Senhor, a noite desses dias nas Tuas mãos, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui presentes, Jesus. O culto maravilhoso de amanhã, Senhor, que nós possamos estar juntos, Senhor, ouvindo de Ti, Senhor, ouvindo da Tua palavra, Jesus. Dá-nos uma noite de tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã nosso culto busca, vai ser uma bênção, tem sido uma bênção, né? Semana passada a palavra foi poderosa, né? Não deixe de ir, convide alguém. Jesus abençoe vocês, tá? Amo vocês. Acessem o site, para isso, depois da aula, vai lá, www.deuteronômio.com, que tem muita coisa lá para vocês verem, tá? Já tem novidade, tá? Vamos lá, paz. Amém. Beijo, com Deus. Paz, paz.